Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Vamos caminhando aí já na metade da semana praticamente. Quinta-feira, dia 26 de abril, e nós vamos ler o capítulo 6 de Primeiro Crônicas. É um capítulo bem comprido, então foi separado só ele para a gente poder fazer essa leitura, tá bom? É um capítulo como os outros que a gente tem feito essa semana, de uma grande genealogia, mas que eu queria te incentivar a ler com calma, pausadamente, para que você fosse compreendendo o que Deus está descrevendo nesse texto, né? Os descendentes de Levi, a tribo sacerdotal, desde o momento em que ela então é concebida a partir do filho de Jacó, Levi, né? E aí segue-se então até a época do templo e no final termina com as cidades. Então a gente vai passar algum tempinho aqui lendo esse texto comprido, mas eu queria que você fosse prestando atenção nos detalhes e deixa o Senhor ensinando um pouquinho você a ter esse olhar mais clínico para esses textos e a gente vai se deleitando na palavra de Deus. Amém? Vamos lá então, 1 Crônicas, capítulo 6, diz assim: Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Absua. Absua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraias. Zeraías, né, perdão. Gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías gerou Jeozadak. Jeozadak foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari, Mali, e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados, de acordo com os seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Jaate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corá, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi o pai de Saul. De Eucana, Amassai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos. Entre os coatitas, o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana,
filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Corá, filho de Sar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de propiciação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi o pai de Absua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi o pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e Bet-Semes, com suas respectivas pastagens, e da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Gebá, Alemete e Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate, foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhe foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Asser, Massal, Abdon, Ucote e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, Amon e Quiriataim, com suas respectivas pastagens.
E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam: da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas respectivas pastagens; da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer no deserto, Jazá, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens; e da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Resbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Amém, queridos? O que eu queria chamar a atenção de vocês? A primeira leva, né, dos descendentes de Levi, ele dá o foco na tribo de Coate, né, que seria o filho do meio de Levi. Então ele dá toda a relação dos coatitas, que são os descendentes daqueles que iriam cuidar da parte do tabernáculo, né? Queriam cuidar da parte da música, da parte de cultuar mesmo a Deus. Depois ele vem com os filhos de Gerson, a segunda remessa, e aí também ele vai falando sobre isso. Quando chega no versículo 33, ele fala justamente dos coatitas novamente, e aí ele vai falar dos músicos, né? E eles vão falar que uns ficavam à direita, outros ficavam à esquerda, isso é bem bacana. E aí vai mostrando essas genealogias. Outra coisa que é bem interessante a gente olhar, pode perceber que repete muitos nomes são iguais, mas um é filho do outro. O que isso me remete, e que a gente precisa sempre estar atento na palavra de Deus, eles tinham o costume de dar aos filhos os nomes dos seus antepassados. Então, às vezes, um pai dava o nome do seu próprio pai, né, que era o avô da criança, ou dava o nome do bisavô, ou dava o nome do tataravô, ou dava o nome dos seus antepassados. Por exemplo, muitas crianças se chamavam aqui, a gente percebe, por exemplo, eu vi aqui umas 2 vezes a palavra, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, Zadok, Aitube, né, Amarias, né? Então a gente percebe que alguns nomes eles se repetem de geração em geração, isso é lembrado. Assim como hoje em dia a gente fala assim, a Maria, mãe da Maria, o João, que é pai do João, o João, que é filho do Pedro, que é neto do João. Percebem que a gente tem os mesmos costumes de dar aos filhos nomes ou do próprio pai e no final colocar filho, né? Aqui no Brasil tem isso, né? João Carlos de Lima Filho. É porque o pai se chamava João Carlos Lima, né? E aí teve que colocar no final filho para não ficar o mesmo nome que é chamado de homônimo, né? Acho que é isso. Vai dar um nome para o neto, também quer dar o nome do avô, aí coloca lá o nome do avô completo e coloca no final neto. Então em Israel não tem essa questão de sobrenome, mas o nome se repete muito. E aí esse nome acaba, às vezes, na nossa leitura, sem prestar atenção em detalhes, você acha que o mesmo Zadok que você está lendo lá na época de Salomão é o mesmo Zadok que está sendo citado, por exemplo, por sei lá, Moisés, e não é, a gente sabe que não é, né? São gerações totalmente diferentes, mas que tinha o mesmo nome na sua identidade, mas não tem a ver com a mesma pessoa, e sim às vezes com a mesma genealogia, e dentro dessa genealogia você tem aí nomes iguais. Então por isso que as repetições aparecem nesses textos, e a gente pensa que está se repetindo, né? Mas não, está se mostrando realmente uma grande árvore genealógica, e que a gente tem que estar atenta a ela para entender de quem que o texto está falando, e isso completa o nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa ministrar o teu coração nessa sexta-feira com esse texto, ainda que seja uma grande genealogia, eu tenho certeza que se você olhar para esse texto, olhando para alguns detalhes que estão aqui descritos, você vai conseguir entender algumas coisinhas que o Senhor pode estar te ensinando. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, sábado, né? A gente volta para o livro de Salmos e depois no domingo para o livro de Crônicas. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.